Bem-vindos ao canal Desmistificando o Aquarismo. Se você deseja aprender um pouco mais sobre aquário, sobre produtos de aquário e também montar o seu primeiro aquário, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que são os testes. Isso é algo que os aquaristas muitas vezes deixam a desejar. Muitos aquaristas nunca fizeram um teste sequer em seus aquários. Isso é um erro muito grave e desde o início, quando eu comecei a aprender sobre aquarismo, eu aprendi sobre os testes e eu sempre fiz os testes nos meus aquários. Eu tenho aqui em mãos dois tipos de teste hoje. Esse aqui é uma maletinha de teste da API, são testes voltados para aquário marinho. Aqui tem testes de cálcio, KH, fosfato e nitrato. Esse é um teste americano muito bom. E aqui eu tenho uma caneta que faz teste de pH. Teste de pH ele é extremamente importante em todos os tipos de aquário. E o porquê de se fazer testes em aquários, independente de qual seja. Um aquário sem a realização de testes, ele é igual um carro sem o painel. Um carro sem painel é extremamente perigoso, você não sabe o que está acontecendo. A mesma coisa é o aquário. Um aquário sem testes, você fica no escuro, você não tem noção do que está acontecendo no seu aquário. E se você não sabe o que está acontecendo, isso pode gerar mortes, porque você pode estar com um pH incorreto e você não faz noção de que esse pH está incorreto. Você pode estar tendo pico de amônia. Pico de amônia é gravíssimo, independente do tipo de aquário. Se você tiver pico de amônia, provavelmente você vai ter morte de animais. E se você não faz teste, você não vai saber. Hoje no mercado existem várias marcas de teste, vários tipos de teste. Hoje eu utilizo alguns testes muito semelhantes a esses aqui. Além desse da API, eu tenho algumas outras marcas e eu procuro pelo menos uma vez por semana realizar testes no meu aquário. Meu aquário, esse aqui é um aquário marinho. Os principais testes que eu realizo hoje: teste de cálcio, de magnésio, alcalinidade, nitrato, fosfato. Também realizo teste de pH e de salinidade. São os principais testes que eu realizo aqui no aquário. Na água que eu coloco aqui no aquário, antes de colocar o sal, eu faço um teste de TDS para ver se essa água ela está com TDS zero, ou seja, uma água que passou por uma filtragem de osmose reversa e está zerada. Não tem ali nenhum contaminante no meio dela. Outros tipos de aquário, você vai realizar outros tipos de teste. Além desse teste que eu falei, eu também tenho aqui teste de amônia e teste de nitrito, que eu faço também com frequência para monitorar como estão os parâmetros do aquário. O teste de amônia e nitrito e o de nitrato também, independente do tipo de aquário, é extremamente importante você realizar esse teste, porque você vai conseguir saber se o seu aquário está com qualidade de água boa ou não. Como eu já comecei a dizer, eu faço hoje com uma frequência de uma vez por semana. Na minha opinião, é o ideal, o suficiente realizar uma vez por semana, mas você pode realizar mais vezes, 2, 3 vezes por semana, não tem problema. Mas com a minha experiência ao longo dos anos, eu vi que uma vez por semana já é o suficiente para você conseguir monitorar bem seu aquário e garantir que ele continue estável. Os aquaristas eles têm o defeito de negligenciar muito os testes. Muitos aquaristas nunca sequer fizeram testes no seu aquário. Isso é um erro muito grave e que pode ocasionar em mortes e até no desânimo do aquarista de continuar com seu aquário, porque ele vê que o aquário não evolui, ele vê peixes morrendo, corais ou plantas, e ele não entende o porquê.
é simplesmente por causa da falta disso aqui, pela falta de um teste. Se você está pensando em montar um aquário ou já tem um aquário e não faz teste, essa é uma dica minha. Cumpre os testes, realize os testes no seu aquário. Você pode estar registrando esses testes numa planilha de Excel, ou eu tenho alguns aquários que eu conheço que eles gostam, eles têm um caderninho onde eles anotam dia a dia os resultados do teste, também é um método muito bacana. E eu gosto de utilizar um aplicativo, eu vou colocar aqui no vídeo o nome do aplicativo, onde eu realizo o registro de todos os testes que eu faço. E com esse registro eu consigo acompanhar como que os parâmetros se comportam. Eu consigo ver se está estável, se está variando e se tem alguma tendência de variar os parâmetros. Um outro teste muito importante que eu faço, esse é o tempo todo, está até aqui na lateral do meu aquário, é um teste de temperatura. Eu tenho um monitor que constantemente monitora a temperatura do aquário e garante que ela esteja dentro do range desejado para o meu aquário, no caso do aquário marinho. Se a temperatura ela fica mais alta do que o necessário, esse controlador diminui a temperatura, acionando um cooler, e se ela diminui muito e passa do limite inferior, esse controlador aumenta a temperatura e mantém ela novamente estável ali dentro do range. Só finalizando, qual que é a importância dos testes? Os testes eles são extremamente importantes para garantir que o seu aquário seja estável. O maior segredo do aquário é a estabilidade. Se você mantém uma estabilidade de parâmetros dentro do seu aquário, o seu aquário vai continuar evoluindo, vai continuar bonito, seus animais saudáveis por muito tempo. Essa é a dica de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem também o vídeo para me ajudar aqui no canal e se inscrevam. Até o próximo.